Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou dar continuidade ao assunto que eu tinha encerrado o programa sem contexto anterior. Então, né, eu realmente recomendo às pessoas que não escutaram o programa sem contexto passado, que eu acho que foi o 182 ou o 181, eu não tenho certeza. Eu acho melhor tu escutar aquele programa porque vai fazer muito mais sentido as coisas que eu vou falar daqui em diante, né? Se não quiser ouvir o começo, os primeiros 20 minutos que eu tô falando sobre música, escuta pelo menos os 30 minutos finais ali do programa, que é onde eu tô falando sobre questões referentes à violência na história da humanidade, principalmente com relação a um livro, né? Um livro escrito por um cara chamado Steven Pinker, chamado The Better Angels of Our Nature, né? Os melhores anjos da nossa natureza. E daí eu já tinha analisado 2 pontos sugeridos por essa obra lá no primeiro programa, né? No primeiro programa não, né? No programa sem contexto anterior, e no programa de hoje eu vou continuar a partir daquilo lá, e não sei se isso aqui vai ser o programa inteiro sobre isso, depende de quanto eu ser capaz de me estender nas minhas análises, né? E o terceiro tópico que o Pinker define como as forças históricas que favoreceram, né, a esse processo de declínio na violência, além da ascensão do Estado-nação, né, moderno e do judiciário, daquilo que foi chamado de o Leviatã, e do avanço do comércio, que eu também já expus a minha opinião sobre essas ideias já no primeiro momento, inclusive. A terceira coisa que ele sugere é a feminização, né? Que isso daí seria o crescente respeito pelos interesses e valores das mulheres. E daí é uma coisa assim que honestamente dá pra falar pra caramba, né? E eu acho que eu vou desenvolver bastante sobre isso nesse, tipo, aqui agora, porque eu não sei se vai ter alguma outra parte específica dos temas do livro que vai ser tão propício para isso, né? Mas daí, realmente, assim, eu considero que no Ocidente, né, na sociedade capitalista ocidental, esse fenômeno, de fato, vem acontecendo e eu acredito que ele é, tipo assim, bem moderno, tá ligado? Bem moderno e eu também acho, sim, que ele pode ser, cara, um avanço civilizatório muito, tipo, em vários pontos e várias questões, e honestamente, se eu tivesse que atribuir alguma razão, cara, de fato, eu atribuía, assim, talvez até uma evolução no sentido, assim, mais humano e espiritual da palavra, tá ligado? Porque, honestamente, eu não acho que veio, assim, tipo assim, que foi uma manipulação estatal, tipo, assim, a luta por igualdade, tá ligado? Aqui é um bagulho, assim, que eu acho que honestamente, eu nunca ouvi esse tipo, eu já ouvi, tipo assim, os caras bem lunáticos ou talvez assim, bem misóginos, sabe, que odeiam muito as mulheres, talvez acreditem que por baixo dos panos tem mulheres que mandam no mundo e que faz parte da, tipo assim, de uma agenda comunista de dominação global, diminuir o poder do homem sobre a mulher e de alguma maneira isso é algo, tipo, que tá em andamento, sabe? Talvez esses caras bem lunáticos acreditem nisso, né? Mas eu não vejo, tipo, pessoas minimamente ponderadas tentando sugerir, tipo, tipo assim, até gente que não é a favor, assim, dos direitos femininos, da igualdade de gênero, do feminismo, como vocês preferirem definir esse tipo de pauta progressista, tá ligado? Até gente que não é a favor disso, mesmo as pessoas que são contra isso, não, tipo, são contra isso, assim, no caso, assim, Uh, por exemplo, assim, você é ainda mais específico. Até as pessoas que são contra isso não costumam se dizer contra isso, tá ligado? Não existe um, tipo, não que não exista, né? Mas é raro até um político que, por exemplo, assim, até, tipo, eu não quero dar nomes aos bois nesse momento, sabe? Acho que não é um momento propício pra isso, pra ilustrar o que eu tô querendo dizer, né? Mas eu quero dizer assim que até alguém que não compactua com essas ideias não costuma atacar isso daí, entendeu? Não costuma dizer que é um problema para o avanço da sociedade se as mulheres adquirirem mais direitos, é um problema para o avanço da sociedade se as mulheres terem mais autonomia sobre si, sobre, né, inclusive na lei ser tratado com maior igualdade, entendeu? Se desvencilhar pouco a pouco, né? O que não quer dizer que as pessoas não, tipo assim, não atrapalhem, não dificultem e não problematizem. Justamente é por isso mesmo que eu falei que eu considero esse um avanço assim, humanitário, tá ligado? E quando eu digo humanitário, eu falei também espiritual, porque eu acho que pode ter sido um negócio que tá acontecendo assim, contra a manipulação estatal, tá ligado? Contra a opressão, contra a tirania, entendeu?
Porque, né, vocês sabem que eu sou uma pessoa pragmática. Então, esse aumento de igualdade de gênero, inclusive as pessoas buscarem, inclusive eu ser uma das pessoas que busca, que almeja que no futuro haja maior igualdade entre os dois gêneros, né? É que eu me distraio um pouco aqui no meu próprio raciocínio, né? Enfim, sendo uma pessoa que acredita assim nisso, eu tenho que refletir, tipo assim, se esse sentimento que eu sinto e esse ideal que eu persigo é positivo e de onde que ele foi injetado em nós, tá ligado? Porque se eu sou uma pessoa que acredita nessas questões de manipulação, de opressão, será que isso é uma ferramenta de manipulação? Será que é uma ferramenta de opressão? Eu acho que é justamente o contrário, tá ligado? Eu acho que a intenção da manipulação, a opressão estatal, né? E daí quando eu digo estatal, não tô falando especificamente do governo atual, nem do governo que acabou de sair, tá ligado? Tô falando assim, desde que viramos Estados-nações, né? Desde que surgiu, né? Pra continuar alimentando a nomenclatura do próprio livro que eu tô aqui discutindo a respeito, né? Desde que surgiu esse tal Leviatã, eu acho que a intenção desse Leviatã era manter os privilégios masculinos que e quando eu digo privilégios masculinos, cara, eu tô falando assim, da parte mais assim da lei, tá ligado? Quais são esses privilégios? Cara, qualquer pessoa. Eu não posso, sempre que eu quiser entrar nesse tipo de assunto, ter que desconstruir por completo esse tipo de coisa. Mas assim, ó, qualquer ser humano honesto vai saber que, assim, ó, falando de operação dentro da lei, prestando a justiça, sabe? Os homens sempre foram as figuras que negociavam, que tinham poder e tudo mais. E não que não existia exceções e blá blá blá, né? Mas quem for honesto, quem for sincero, vai, tipo assim, consegue identificar, sabe? Consegue reconhecer que, né? Até a própria história das mulheres estarem votando, sabe? Nós vivemos uma geração que pode estar confundido, entendeu? Assim como o Brasil, eu não me lembro se foi no último programa que eu mencionei sobre como que o Brasil pode ter se mascarado como uma suposta democracia racial, sabe? Em um país que goza de uma grande igualdade racial entre as pessoas, né? Eu também acho que aí nem só daí só que tem um fenômeno que não é só aqui no Brasil, mas em todo o Ocidente moderno, digamos assim, é que como muitas das pessoas da geração atual, né, homens e as mulheres de agora, convivem num mundo em que certas assim o tipo assim, o grande como posso dizer assim, a grande brecha, a grande vala de direitos e privilégios, tá ligado? Ambas as coisas, direitos e privilégios que o homem tinha e a mulher não tinha, como essa grande vala foi diminuída, foi estreitada, porque evidentemente ela foi, tá ligado? É um bagulho que eu acho também importante reiterar, porque daí, tipo assim, aumenta a necessidade, não só a necessidade, mas tipo assim, aumenta assim a motivação para as pessoas acharem que vale a pena lutar por aquilo que eles acreditam. Então, não dá pra gente falar que as pautas sociais não avançam, inclusive a pauta feminina é uma que, né, se a gente fosse simplesmente pegar nos últimos 100 anos, tá ligado? Os últimos 100 anos, pegar, podendo assim, podendo fazer tanto assim, inversão numa escala global ou numa escala nacional, sabe? O quanto que os direitos femininos avançaram no Brasil nos últimos 100 anos, sabe? De 1923 até 2023, né? E depois esse mesmo exemplo, assim, tentando repetir para escala global, ou pelo menos assim, escala continental, escala ocidental, sei lá, tá ligado? E eu acho que só pegando os últimos 100 anos como base, nós poderíamos dizer que as coisas mudaram bastante, tá ligado? Então, tendo isso como um ponto assim de perspectiva, né, nós podemos ambicionar que no final dos próximos 100 anos, né, daí lá em 2123, quando eu não vou estar aqui para ver o que vai estar acontecendo, pelo menos não fisicamente, né, de maneira encarnada, dá para acreditar que essa igualdade, sabe, vai estar mais próxima e os possíveis privilégios e direitos masculinos que existem acima dos direitos e privilégios femininos estão sendo diminuídos também, tá ligado? Então, é um bagulho assim que eu acredito que, honestamente, sim, eu realmente acho que existiu sim essa tal de feminização, tá ligado? Que não sei como e quando, tipo, não dá pra dizer como e quando justamente nasceu, né? Mas eu acredito que dá pra ver que
de fato, nos últimos 40, 50 anos, só para concluir o raciocínio que agora que eu vi que eu não concluí, é que eu quero dizer que como houve muitos avanços nessas últimas gerações, e principalmente, cara, eu nem vou falar assim, ó, eu nem vou falar assim em toda essa escala de 100 anos, porque, assim, as mulheres aqui no Brasil e no mundo, de modo geral, sabe, em 1920, em 1930, tipo, nem votar elas poderiam, tá ligado? Mas o ponto que é, eu nasci em 1993, então eu acredito que muitas pessoas que nasceram nessa fase que eu nasci, ou um pouco antes, podem ter crescido achando que a gente vive num mundo em que os direitos, os privilégios masculinos e femininos estão em igualdade. Só que é a mesma coisa para a questão racial, cara. Tu tem que estudar a história, tu tem que refletir, tu tem que pensar assim, peraí, será que só porque faz assim 60 anos mais ou menos, tá ligado? Faz uns 60 anos mais ou menos que as mulheres têm direito legal de votar no Brasil. Eu acho que é isso. Eu não sei exatamente quando que o voto feminino foi aprovado aqui no nosso país, tá ligado? Mas vamos pensar só sobre isso. Só porque há 60 anos isso foi aprovado. Será que todo o passado histórico que veio antes disso é anulado, tá ligado? Será que todas as gerações de homens, né, e a cultura, né, masculina que vivia no mundo onde as mulheres sequer... Eu peguei a questão do voto como um ponto específico, mas, cara, essa falta de voz feminina nos espaços públicos e espaços de poder é um negócio que aconteceu sempre, entendeu? E, tipo, nem vou dizer sempre, mas, né, pense pelo menos na formação desse país, tá ligado? É provável que nós estamos no momento da história do Brasil, depois de se tornar uma nação, digamos assim, independente, provável que nós estamos no momento da história do Brasil que as mulheres estão sendo mais ouvidas, e com isso eu não quero dizer que nós já vencemos e que temos que parar por aqui, tá ligado? É só para entender como que nós estamos no meio de uma luta e que essa luta está dando resultados. E não, eu não acredito que isso foi... Eu não acredito no cenário oposto, tá ligado? Eu não acredito que essa igualdade entre os gêneros é um bagulho que vem, tipo assim... Era a intenção do projeto do governo, tá ligado? Eu acho que justamente é o contrário. Realmente daí eu atribuo assim como... Olha... Eu não sei de onde que veio, honestamente, tá ligado? Eu não sei como ao longo das décadas, aos trancos e barrancos, a gente foi conseguindo pouco a pouco e mostrando para tipo, as mulheres do nosso país, né? Mostrando para outras mulheres e os próprios homens ouvindo o que as mulheres tinham para dizer, foram começar compreendendo certos pontos da desigualdade entre os gêneros e também por que é interessante diminuir essa desigualdade entre os gêneros, porque daí nós vamos ajudar a diminuir pressões sociais exercidas sobre as duas figuras, tá ligado? Nós vamos conseguir diminuir uma série de pressões que destrói o gênero masculino, que eu já apontei aqui diversas vezes, entendeu? O gênero que mais corre risco de vida, né? O gênero que mais pode morrer no final das contas é o gênero masculino, né? O que pode, aquela velha simplificação de que o homem morre mais jovem, entendeu? Será que tem alguma coisa a ver com certas pressões sobre nossos gêneros, sabe? Será que pode ser as pressões sobre o comportamento, a psicologia e até assim, como posso dizer assim, o alcance, sabe? Né? Eu não quero usar um termo com maior peso do que isso, né? Que o homem teve na sociedade, tá ligado? E o quanto que, enfim, e o quanto que ele não está de acordo com aquilo que outras pessoas esperam, significa que ele deveria, então, né, ter um fim trágico, né, por si mesmo, pelo outro, né, pela própria mão, pela mão de outro homem, né? Então, essas questões, assim, que eu acredito, sim, que é muito importante a gente lutar por essa igualdade de gênero, tá ligado? É muito importante. E com isso eu não quero dizer que o homem e os homens e as mulheres serão tratados de maneira idêntica, nem na lei, até porque, né? Por exemplo, eu vou destacar, eu acredito que há necessidade de existir uma lei Maria da Penha, entendeu? Que também é uma coisa super moderna, uma coisa desse século, tá ligado? Acho que, se não me engano, em 2005, que foi aprovado a Lei Maria da Penha, por exemplo. Eu super acredito que deveria existir uma Lei Maria da Penha, né? E uma lei como essa já é uma questão, já, tipo assim, é uma lei, entendeu? Dentro do nosso Código Penal, reconhecendo uma distinção clara, né, entre a figura masculina e feminina até na sociedade e dentro de um próprio relacionamento entre eles, sabe? Então, assim, a igualdade de gênero não é sobre fazer de conta que homens e mulheres não têm diferenças, até porque tem, sei lá, né,
questão assim, sobre menstruação, gestação, enfim, várias questões assim que não vou entrar, tipo, poderia entrar, mas não vou entrar porque esse programa já vai ser muito amplo falando sobre violência e tudo mais, embora isso aqui que eu esteja falando, também tem a ver com violência também, sabe? Então, assim, há essas diferenças também entre os gêneros, só que também a igualdade de gênero também é para estreitar certas diferenças, como, por exemplo, as diferenças que fazem, né, que dizem que o homem tem que ser certas coisas que eu não acredito que ele tem que ser, cara. Como, por exemplo, mais violento, mais agressivo, mais assediador, que tem características genéticas, hormonais e biológicas que justifiquem certos comportamentos masculinos, é evidente, sabe? Mas agora que também é evidente que o processo civilizatório, que é um termo que eu já uso amplamente, né, na minha vida, inclusive, só que também é citado nesse livro, por isso que eu já estou introduzindo ele aqui, né, o processo civilizatório, de fato, vem domando o comportamento masculino, sabe? Masculino e feminino também, tá ligado? Mas assim, tentar ficar com essa justificativa barata, tá ligado? Tentar ficar recorrendo, dizendo que essa não, o homem é obrigado a ser assim, tipo assim, poligâmico, no sentido assim, de que ele tem que ter tesão por várias fêmeas, porque tá na natureza, que ele não sabe se controlar os impulsos sexuais dele, porque, né, é assim que a natureza fez e tudo mais, né, o macho e a fêmea, ou que o homem vai ter que disputar com outro homem como se eles fossem animais selvagens, sabe, assim, no meio de uma savana há 12 mil anos atrás, sabe, brigando por um território ou brigando por uma fêmea. Cara, o cara que tenta falar como se esse tipo de coisa fosse o que rege o nosso comportamento hoje em dia. Tipo, ou ele é muito burro, ou ele é muito assim, inocente, muito ingênuo, ou ele é mau caráter também, porque ele gostaria, tipo assim, como ele gosta desses comportamentos escrotos masculinos, sabe? Ele gosta de justificar os assédios dele com o gênero feminino e com o gênero masculino, com base na genética dele, por exemplo, né? Porque assim, olha, se fosse começar a listar a quantidade de coisas que o ser humano moderno faz, que é completamente antibiológico, completamente distante daquilo que o cara foi feito para fazer, cara, eu vou citar só um exemplo, assim, ó, gastar horas e horas da tua vida mexendo no computador, tá ligado? Onde é que tá a biologia nessa merda, caralho? Entendeu? Eu vou falar um pouco dessa forma assim, porque várias vezes os caras, cara, que reproduzem esse discurso aqui que dizem, não, o homem é assim mesmo. O cara, pra começar, ele não tem nada disso assim na vida dele, tá ligado? Tipo assim, ele nem pra mim, o cara, eles são ainda mais escroto do que o cara que pelo menos é esse exemplo de cara, entendeu? Ele defende que o homem é um pouco assediador, o homem é um pouco violento, o homem pode querer resolver as coisas se agredindo, sabe? O homem, né, pode ser assim, só que ele na vida dele ele não é esse cara. Ele não tem essa propensão a assediar uma mulher na rua e ele muito menos vai criar uma situação que ele vai ter que brigar com outro homem, né? E daí, mesmo... eu nem vou xingar esse cara de covarde, de bunda mole, digamos assim, porque daí vai parecer que eu tô endossando o comportamento violento. E eu não tô. Só que essa é que tá. Mesmo esse cara não tendo essas atitudes dele na vida dele, em debates públicos, entendeu? Ele sente que ele tem que defender esse negócio. E ele pensa assim, mano, olha que maluco imbecil, tá ligado? Ele tá defendendo outros homens que sequer são ele, tá ligado? Pra ver como tipo, antinatural mesmo, tá ligado? O cara tá defendendo a lógica de que nós somos... o homem é assim porque a gente é caçador. Tipo, que caçador, filho da puta? Quando que tu caçou alguma coisa na tua vida, sabe? Tu já é um produto, tu é um ser doméstico, tá ligado? Assim como eu também sou um ser doméstico, né? Nós somos produto da civilização, nós somos produtos da domesticação, tá ligado? E eu sou maduro o suficiente para reconhecer isso. Mas tem alguns caras assim que a vida do maluco não tem nada de biológico, tá ligado? O cara vive rodeado por paredes artificiais, com uma luz artificial, ele vive num ambiente artificial, ele se alimenta de uma maneira que não tem nada a ver com o esforço próprio, sabe? Por exemplo, assim, ele vai até um supermercado e compra um alimento que já foi, né? Foi preparado ou foi assim manufaturado, até misturado, né, pela mão de outros seres humanos. Ele cozinha com vários aparelhos eletrônicos, né? Ele fica, enfim, horas e horas e horas parado, sendo que
biologicamente falando, o ser humano nunca foi projetado para ficar parado, por exemplo, assim, fazendo as atividades que a gente pode fazer hoje em dia, que algumas podem ser de profissão, mas também o ser humano é capaz de ficar assim, né, horas e horas fazendo coisa que não tem valor, né, significativo para a vida dele, assim como eu também faço ocasionalmente, né, de vez em quando mais do que eu gostaria, entendeu? E nada disso tem a ver com biologia que esses arrombados gostam de invocar na hora de defender essa estupidez. Então, tipo assim, olha, isso daí foi um bagulho que eu falei no primeiro programa Sem Contexto, quando eu tava, né, utilizando aqueles caras imbecis, né, que defendem essa lógica de machos e, tipo assim, macho alfa, homens alfa e homem beta em organizações humanas, como se esse tipo de bosta realmente existisse numa sociedade humana moderna, sabe? Que é evidente que não existe justamente por causa dessas coisas aqui que eu tô falando, tá ligado? Tudo isso volta pra mesmo assim grandíssima narrativa que ainda é uma verdade. Que tem questões biológicas que diferenciam nossos gêneros, com certeza, mas o que diferencia nós muito mais é a cultura, tá ligado? Se a nossa cultura fazer com que um homem e uma mulher sejam tratados mais, tipo assim, de forma mais similar em questão de direitos e privilégios, obrigações e responsabilidades, não idênticos, só que diminuir, sabe? De diminuir, se a gente tentar parar de diminuir também a hipocrisia, tentar parar de julgar homens e mulheres por métricas diferentes, e não que todas as coisas serão julgadas diferentes, mas, né, mais ou menos, entendeu? Um exemplo, assim, o mesmo cara que julga pra caralho aborto, entendeu? Julgar abandono paterno. Vamos começar a botar essas coisas assim no mesmo grau, tá ligado? Ou então, né, se tu não é um persecutório com os homens que não reconhecem seus filhos, também não seja persecutório com a mulher que não quer sequer ser mãe, tá ligado? Vamos começar a colocar essas coisas assim, vamos diminuir a nossa própria hipocrisia, sabe? Vamos pensar assim, né? Né? Os caras assim que eles pensam assim, nossa, essa mulher assim, né? Eu vou dar um exemplo real de um amigo meu que fala que mulher que bota foto na internet se expondo são, né, putas, vagabundas, né? Que ela quer chamar a atenção, né? Até havia um meme também na internet que fala isso, da mulher que as mulheres não querem ser observadas na rua, mas elas gostam de ser observadas quando elas postam uma foto no Instagram, né? Então, como essas coisas, são duas coisas assim, contemporâneas, tá ligado? Tanto esse meu amigo real, que falou essa estupidez que eu já acabei de mencionar aqui, né? Não vou repetir, quanto essas imagens de internet que o cara correlaciona, tipo, o cara age como se fosse uma hipocrisia feminina moderna, a mulher não querer ser assediada com os olhos, pelos olhares masculinos na rua, mas achar ok ela receber muita atenção de olhares masculinos quando ela publica uma foto dela na internet, né? Então, assim, em primeiro lugar, vamos voltar para esse negócio de padrões duplos, né? Será que esse meu amigo que condena tão fervorosamente essas mulheres que se expõem buscando receber aprovação... Cara, e eu não vou nem negar que tem o fator de receber aprovação, tá ligado? Porque tem... Tipo, eu sou uma pessoa, tipo assim, pragmática, realista, então quer as pessoas assumam ou não, é evidente que quando tu tá publicando uma imagem tua mais sensual e erótica, por mais que a pessoa veja se dizer que não é para os outros, que é porque ela acha bonito para agradar, tipo assim, se tu acha algo bonito, não justifica tu querer publicar, sabe? Tudo que tu publica implicitamente quer dizendo que tu quer que os outros vejam, tá ligado? Quer as pessoas reconheçam isso, admitam ou não. Entendeu? Isso daí, tudo que é publicado, todas as coisas que qualquer ser humano publicou numa rede social, ela publicou para que os outros vissem, entendeu? Independentemente de qualquer coisa que ela diga para contrariar essa lógica. Então, sim, as mulheres que exporem fotos delas de cunho sensual, erótico, sexy, querem se expor, tá ligado? Só que, né, aí vem esse meu amigo dizendo que todas as mulheres que fazem isso são isso e aquilo. Peraí, elas são isso e aquilo porque elas querem receber atenção para a aparência delas, para elas sentirem que elas podem seduzir, atrair, que elas podem conquistar, que elas podem, enfim, encantar homens ou mulheres, dependendo se elas são bissexuais ou heterossexuais ou lésbicas. Enfim, por causa disso, então, elas se tornaram, né, putas vagabundas. Então, tá aí, o homem, tá ligado? E o homem que ele expõe as coisas que ele é, o que ele tem, o que é atraente, sabe? Seja o corpo dele, ou seja o trabalho dele, seja os carros que ele tem, seja a vida que ele vive, entendeu? E esse homem daí, será que esse meu amigo enxerga esse cara
como, esse cara daí que fica postando essas fotos dele numa academia, ele é um puto, sabe? Ele é um puto que ele tá se oferecendo, entendeu? É a mesma lógica. E isso daí é evidente que a maioria dos caras, para não dizer 100% dos caras, não tem esses dois padrões. Tipo, ele trata o comportamento feminino e masculino como equivalente nessa questão de se expor e buscar aprovação. Até porque a maioria dos homens sempre sabe e não julga nem um pouco que os outros homens, tipo assim, motivem-se a viver buscando pelo gênero feminino. E eu vou ir além aqui, tá ligado? E vou trazer a informação de que também não é todos os homens que vivem por essa lógica, mas né. Inclusive também eu acho que muitos caras que não querem ser assim, tão obcecados por estar perseguindo o gênero feminino, muitos caras adotam esse comportamento por causa de questões culturais mesmo, tá ligado? O cara faz de conta que isso importa mais do que importa pra ele. E não que não importe nem um pouco, tá ligado? Mas é que tem muitos homens que gostam de fazer de conta que a vida deles gira, tipo assim, as motivações dele é de partir de uma transa pra outra, sabe? E isso daí não é nem assim, as pessoas assim, informais, assim, sabe? Assim, formação popular que também fala isso, mas até gente assim, entendeu? Essa frase de que o comportamento masculino, sabe? É pra conseguir fêmea, é pra. Sabe, é coisa até gente assim, da área da filosofia, ver com esse raciocínio freudiano, tá ligado? E tipo assim, eu também não acho que não, tá ligado? Inclusive, eu acho que isso também é uma construção cultural, sabe? É um bagulho assim que se retroalimenta, sabe? Vários homens que eles tipo, se tu observar a vida deles, tu vai ver que sexo e interação com o gênero feminino não é a coisa mais importante, e eu nem acho que deveria ser, tá ligado? É a coisa que pode estar, sei lá, terceira ou quarto na prioridade, assim, da vida do sujeito, mas ainda assim ele vai fazer de conta que o coração dele bate só porque ele tá buscando uma foda, tá ligado? Então, mais uma vez, muitas vezes falando que é biologia, que é genética. Eu gosto muito dos caras falar que é o instinto de propagar o gênero. De propagar assim, o gênero, não sei se foi isso que eu falei, mas tipo, propagar os genes, tá ligado? Do cara assim, os homens buscam sexo porque eles querem deixar o DNA deles na Terra. Sendo que, tipo assim, mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Se tu realmente acha que a razão que leva homens e mulheres também a buscar relações sexuais hoje em dia, no século XXI, depois de tudo que a gente sabe sobre sexualidade, tudo que a gente sabe sobre fetiche, sobre idealização, a quantidade de mulheres assim que detestam a ideia de ser mãe, inclusive não querem ser mãe, não querem ser mãe e colocam DIU e usam vários métodos contraceptivos, né? E ainda assim elas gostam bastante de ter uma vida sexual ativa. Então, peraí, deixa eu ver se isso que eu tô descrevendo não é nada assim incomum, sabe? Existem muitas mulheres que são assim. Inclusive, tipo assim, não que elas nunca vão querer ser mãe, mas elas estão seguras de que, olha, durante 5 anos agora eu não vou querer ser mãe, então eu vou colocar um DIU aqui, mas eu vou transar com frequência, entendeu? Então, tipo assim, peraí, o que tu tá achando? Tu tá achando que a mulher ela tá fazendo isso pra sabotar a biologia, tipo, sabotar a biologia exatamente, mas agora tá querendo sabotar o lado psicológico, sabe? Tipo, não, na verdade o que essa mulher quer é estar grávida, ela não quer transar, ela quer estar grávida, só que ela tá fazendo de conta que ela não quer engravidar só pra poder transar sem correr risco de engravidar, mas o que ela gostaria mesmo, tipo assim, ela tá escolhendo esses parceiros pra ir pra cama por causa de questões genéticas, sabe? O corpo dela que tá escolhendo o macho que vai dar o melhor filho pra ela. Sabe, tipo, cara, é um bagulho tão patético, mas tão tipo, fica assim, mano, sério, isso só faz sentido se o cara falar essas coisas e não comparar com nada que existe na vida real. Com nada. Com absolutamente nada. Desculpa estragar o sonho dessas pessoas, sabe? Mas não, os seres humanos não escolhem parceiros sexuais com o intuito de decidir quem vai gerar melhor prole, tá ligado? Isso não é uma prioridade, não é a primeira questão, entendeu? Como eu disse, é querer reduzir o comportamento humano e as idealizações sexuais do ser humano a qualquer outro animal que existe na natureza. E adivinha, isso daí é, assim, ó, é de uma desinformação sem tamanho, tá ligado? Se tu realmente acha que a gente pode
comparar o que é uma experiência sexual de um ser humano em toda a sua complexidade, com tudo aquilo que a gente tem de informação sobre essa questão assim, de identidades de gênero, pluralidades sexuais e questão de fetiche, sabe? Idealizações sexuais, sabe? Todas as coisas assim, ó, cara, complexas, discutidas por psicologia e os caralhos a quatro, entendeu? Tu vai escolher ignorar tudo isso e vai fazer de conta que quando um homem e outro homem, ou um homem e uma mulher, ou duas mulheres, ou dois homens e uma mulher, entenderam? Todas as possíveis, tipo, as variáveis de relações sexuais entre seres humanos. Tu vai querer fazer de conta que quando isso entre dois seres humanos está acontecendo, é exatamente a mesma coisa que acontece quando dois animais, na época do período fértil, transam para fazer a perpetuação da espécie. Sabe? Cara, não. Tipo, reduzindo, depois de eu ter destruído por completo essa ideia, sabe? Dando tapa, como se eu estivesse batendo assim, sabe? Numa criança com deficiência física, entendeu? Com o perdão da piada sombria, de tão fácil que foi, sabe? Desestruturar essa noção, entendeu? Tudo isso que eu quero dizer, mais uma vez, volto aqui, eu não acho que essa ascensão por essa busca de igualdade é o lado mal da jogada, sabe? Eu acho que realmente, entendeu? Seja porque, né, do meu lado eu vou atribuir para essa questão, pode ser espiritual, pode ser por uma evolução contínua sobre a igualdade de gênero, sabe? Que vem de uma sabedoria que eu nem consigo perceber quando que ela se infiltrou na sociedade, mas ela conseguiu pouco a pouco, mesmo contra a vontade do poder institucional, sabe? Foram sendo abridas brechas, foi permitido que certas coisas foram sendo alcançadas, entendeu? E com essas mulheres alcançando maior espaço, os valores femininos culturais, entendeu? Muito mais do que os biológicos, que os valores femininos biológicos também existem. Cara, e também tem os valores femininos espirituais. Será que eu quero falar sobre isso? Não. Eu vou guardar sobre essa questão de espiritualidade, falando dos gêneros. Eu também dá um tema meio interessante, né, e talvez até controverso, mas eu não vou abrir aqui agora, né, mas enfim, tem tudo isso, tá ligado? Tem os valores femininos biológicos, os valores femininos espirituais e os valores femininos culturais. Então, tendo essa maior igualdade entre os gêneros, com mais mulheres tendo tido a possibilidade de projetar suas vozes, com mais mulheres tendo espaço na política e em várias outras áreas importantes da formação da sociedade, elas também começaram a contribuir para aquilo que faz parte da nossa identidade. Então, sim, entendeu? É um bagulho que me lembrou também bastante algo que eu ouvi daí de uma série moderna, né? Que é uma série psicodélica, que no último programa da segunda temporada daquela série, um pesquisador falou que uma das mudanças importantes da identidade da sociedade ocidental moderna era isso. Era que o feminino estava começando a ter mais espaço do que tinha. Então, várias lógicas, assim, tipo, vários pontos da nossa sociedade que eram exclusivamente masculinos, regido por lógicas exclusivamente masculinas. Mais uma vez, quando eu digo isso, não quero dizer que os homens estavam agindo daquela forma porque os homens tinham que agir assim, porque a biologia dizia, mas a cultura masculina regia aquela forma. Então, a partir do momento que os espaços começam a ser influenciados pelos dois gêneros, eles vão se moldando, tá ligado? Eles vão se moldando. E eu não acho que seja assim... Não acho que seja uma disputa, em parte pode ser, mas é que a minha visão das coisas não é assim, entendeu? É simplesmente uma troca, sabe? Que gera, tipo assim, não só mulheres que absorvem, se adequam e modificam no meio do caminho parte de uma cultura que era masculina para sua própria vida, e o contrário acontece de volta, tá ligado? E qualquer pessoa que for... né, que conseguir racionalizar sobre como isso vem acontecendo na cultura, vai ficar evidente que, tipo assim, né, vários artistas, tá ligado? Né, artistas femininas sempre existiram, não é como se tivesse começado a existir agora, sabe? Mas entre várias coisas, sabe? Entre, assim, questão de grana, tá ligado? Quantas mulheres ricas surgiram no mundo moderno em comparação ao mundo antigo, sabe? Quantas mulheres milionárias existiam há 100 anos atrás para quantas mulheres milionárias que existem hoje em dia, por exemplo. Esse tipo de coisa, para entender como que as mulheres conseguiram mais poder político e econômico
foi afetando a formação da nossa sociedade da mesma maneira que antigamente essa formação era exclusivamente masculina, tá ligado? Era exclusivamente masculina, agora não é exclusivamente masculina, entendeu? E conforme o tempo passar, eu espero que conforme, tipo, a gente vai passando pelas décadas, a gente vai vendo maior influência de outras etnias, entendeu? Dos gêneros, de todos os gêneros, de todas as sexualidades, sabe? É isso que eu acho que vai fortalecer e tornar um núcleo mais integrado, sabe? Porque eu acho que a integração e a competitividade, elas ocupam o mesmo espaço, sabe? Só que nós temos que reestruturar lógicas competitivas para lógicas de integração. Que eu acredito que quase sempre elas, assim, tipo, que elas nunca podem coexistir. Só que eu quero dizer que elas surgem da mesma forma, sabe? A competição e a cooperação, né, ou a integração, elas surgem como respostas para o mesmo problema, né? E a gente veio de uma geração que eu acho que por desinformação proposital, por interesse, ensinava que o mundo era uma competição, sabe? Aquela frase assim até biológica, né? Survival of the fittest. Até isso, cara, já passou por críticas. E isso daí agora não tem mais nada a ver com o que eu tava falando com relação ao livro, né? Mas daqui a pouco eu volto pra apresentação do livro, gente. Enfim, até essa frase daí, cara, já foi super questionada, tá ligado? Até a lógica de que, assim, muito antes, assim, tipo, aquela história de que o ser humano é o predador alfa, tá ligado? Sendo que nós estamos, tipo, a gente inventou que existe uma cadeia alimentar, e ela existe, né? Tipo assim, a partir do momento que a gente inventou ela, tá ligado? A gente disse que existe uma cadeia alimentar como se os predadores da cadeia alimentar não tivessem que cuidar do próprio rabo também, tá ligado? Enfim, né? Como se essa própria cadeia respeitasse como a gente cria. Só que, né, nessa própria cadeia alimentar nós tínhamos que estar no topo, né? Claro, porque é por isso que tu cria uma cadeia, né? Se tu não vai dizer que o mundo se... Tipo, tu não vai inventar uma lógica de que as coisas funcionam numa cadeia se tu não vai estar no topo dela, né? Não faz sentido isso. Então, a humanidade inventou a cadeia alimentar, ela disse que estava no topo e inventou várias lógicas de competição, né? Várias lógicas de que um contra o outro, a própria espécie contra si mesmo, tá ligado? A própria espécie contra si mesmo. Daí até isso já foi questionado várias vezes, tá ligado? Sobre que, tipo assim, muito antes da espécie humana achar que eles eram os melhores em matar as outras coisas, sabe? A espécie humana sucumbiu e o que fez a espécie humana não desaparecer foi eles realmente começaram a valorizar a integração, a sobrevivência, sabe? Em vez de quererem disputar com os outros animais na gritaria, forem reconhecer a inferioridade física, mas reconhecer que, entendendo melhor do espaço do que os próprios animais que estavam ali, eles podiam se alimentar dos animais, tipo assim, não só os que já tinham morrido, entendeu? Tipo carcaça, carniceiro, que de certa forma o ser humano até hoje em dia é meio que carniceiro, né? É isso aí mesmo. Né? Então, e daí depois sim, de reaprender, tipo, se colocar no seu lugar, tá ligado? E muito tempo depois, daí eu nem vou dizer, tipo, eu nem vou começar a falar sobre isso, porque daí eu teria que mencionar questões espirituais, porque pra mim é evidente que o que permite, tipo, tem um lado, essa explicação que eu dei até ali era biológica, tá ligado? Só que essa explicação biológica não, ainda assim não, enfim. Como eu disse, eu não posso falar sobre isso aqui agora. Gostaria bastante, mas, né? Vou deixar anotado para desenvolver em outro programa sem contexto sobre como que eu acho que deve ter rolado influências espirituais para rolar essa... Tipo assim, desde o momento em que a raça humana quase foi extinta, para eu estar aqui agora falando com vocês, gravando podcast na internet, tá ligado? A gente recebeu uma ajudinha, na minha opinião, né? Tá bom, agora acho que eu vou voltar pra raciocínio da série, tá ligado? Da série não, do livro. Vou voltar pro raciocínio do livro. E só concluindo, então, com que esse tópico da feminização, assim, eu acho que é uma grande verdade. E o que eu acho só que, hoje em dia, o que os poderes aprenderam a fazer é entender que eles podem transformar essa luta por igualdade numa disputa, sabe? Eles podem tentar... eles viram assim, não, entendi. Teve mulheres e depois, graças a essas mulheres, houveram homens que entenderam que diminuir a desigualdade entre os gêneros vai aumentar a maior integração da espécie e assim eles vão prosperar mais. Então, nós temos que fazer com que, de vez em quando ou de vez em sempre, essas pautas fiquem mais evidentes pelas razões erradas, sabe? Fomentar
uma falsa disputa que pra mim tá naquela velha lógica do Sun Tzu da arte da guerra, né? Dividir e conquistar. Então, né, é só pra concluir que, não, eu acho que a pauta de igualdade de gênero é fantástica, é fabulosa para nossa espécie, mas é que eu não sou ingênuo o suficiente para não achar que os poderes sabem que tem como tu tocar nesse assunto de uma maneira que, em vez de estar ajudando homens e mulheres se unir em busca do progresso mútuo, é criar essa ideia de que lutar contra o machismo é prejudicar os homens e beneficiar as mulheres. Inclusive eu vejo pessoas ativistas, sabe? Tipo assim, gente que quer diminuir a desigualdade entre os gêneros, falando que, tipo, como se fosse assim, tá ligado? Como se fosse assim, homens estão se dando bem, mulheres estão se dando mal, né? E daí, pra concluir esse tópico, né, eu sempre acho importante eu destacar que não, eu não acho que é assim, sabe? Eu não acho que é assim, inclusive eu acho que quanto mais pessoas entenderem quando eu digo que não é assim, isso não quer dizer que os homens estão mais fugidos que as mulheres, é entender que a lógica machista não beneficia o gênero masculino, beneficia uma competição que faz com que tipo assim, um grupo específico, e eu diria até que a pior espécie talvez do gênero, prospere, e vários homens que sequer são tão parecidos com esses outros homens tentam ser, porque a lógica machista influencia eles para esse lado, tá ligado? E no final das contas cria todos aqueles problemas que eu já falei aqui, que bate na bunda dos homens, como por exemplo, os homens serem aqueles que morrem mais cedo, aqueles que cometem mais suicídio e tudo mais, tal coisa. Então assim, eu acho que nesse presente momento faz muito mais sentido a gente mostrar para os homens, olha só, entenda que lutar contra o machismo não é lutar contra o homem, pelo contrário, é lutar contra a vida do homem ser tratada que nem merda pela própria lógica machista, entendeu? Porque nessa lógica machista o homem é dispensável, mais dispensável do que a mulher, no sentido assim, de que no mundo machista e patriarcal, sabe, os homens estão mais dispostos a sacrificar outros homens porque assim, aqueles homens valem menos para ele do que as mulheres, tá ligado? As mulheres estando vivas, mesmo que eles não enxerguem aquelas mulheres como equivalentes, o gênero feminino é menos descartável do que os homens que não atendem a expectativa do que um homem deveria ser para aquela sociedade, tá ligado? Então, lutar contra o machismo não é de interesse feminino, exclusivamente feminino no caso, é de interesse da sociedade como um todo, sabe? Pouquíssimos homens se beneficiam dessa estrutura e a maioria das pessoas, assim, sabe? Até muitas pessoas que lutam para fazer a manutenção desse sistema não se beneficiam dela, tá ligado? Mas eles não estão intoxicados por essa ideia. Finalmente concluí essa parte do programa, vamos para o próximo tema que eles apontaram, que é o cosmopolitismo, né? O que é cosmopolitismo, né? Já dá para te entender, né? O que é uma cidade cosmopolita? O surgimento de forças como a alfabetização, a mobilidade e a mídia de massa, que podem levar as pessoas a adotar as perspectivas das pessoas diferentes de si mesmas e expandir seu círculo de simpatia para abraçá-las, né? Então ele basicamente está querendo dizer assim que as pessoas aprenderam a ler e escrever, e quando elas aprenderam a ler e escrever, elas aprenderam a se comunicar daí assim, né? Tipo, conseguiram aprender ouvir informações de jornal, e depois até hoje em dia informação da internet, elas vão entender um pouco mais sobre o mundo à volta delas, e daí, né, expandir os horizontes delas, o que é uma vida que deve ser preservada. E o lado bom dessas frases eu acho muito belo, e eu acredito também que Renan, especificamente, fui afetado por esse tipo de lógica. Só que, mais uma vez, eu não sou ingênuo para defender que isso tenha acontecido para todos os seres humanos, entendeu? E que mais do que isso tenha sido a intenção desse projeto, né? Porque, honestamente, para começar assim, que a alfabetização também já começa como uma lógica totalmente positiva. Eu não posso também falar sobre isso, mas eu não sei se é uma coisa que eu quero desenvolver tanto nesse momento aqui, tá ligado? Porque os outros temas parecem mais interessantes, né? Quais outros temas? É tipo assim, esse lance assim, da mídia de massa, né? Tipo, a mídia de massa é evidente que ela não foi desenvolvida para benefício da sociedade, tá ligado? Foi desenvolvida para transmitir mensagens em larga escala, e essas mensagens, para mim, né, em sua maioria, elas não são positivas, não. Elas são assim, tipo, isso daí é pra todos, tipo, em todos os diferentes níveis que elas acontecem, tá ligado? Né? Tipo, se é mídia feita de um país para si mesmo, ele tem uma intenção ruim pro próprio país. E quando eu digo próprio país, não é que é ruim pro desenvolvimento do país no sentido econômico, tá ligado?
Eu quero dizer que provavelmente aquele desenvolvimento vai vir sacrificando a vida de alguém do próprio país, tá ligado? É muito assim. Daí, para não ficar tão subjetivo, eu teria que falar de cenários mais específicos, mas nesse momento eu até acho que é melhor ficar mais assim, a margem da pessoa poder refletir especificamente o que eu tô falando, sabe? E a outra questão, de, por fim, né, é que assim, tá, então, eu começo a descobrir que existem pessoas em outros países, entendeu? Por exemplo, assim, nós, né, que crescemos assim, nos anos 90 e até os anos 2000, tudo mais, até os anos, tipo, pessoas assim, dos anos 80 também, mas que cresceram com acesso à televisão, por exemplo, que tinham informações, mesmo que pouca, mesmo que escassa, sobre outros países, e viam filme de outros países, depois chegou a internet, pode ter mais acesso. Eu acho sim que essa exposição, né, fez com que muitas pessoas tivessem maior empatia sobre o morador de outro país, sim, sabe? Assim como eu descobri várias realidades, cara, porque eu descobri, sim, sabe? É o tipo de coisa assim que eu não fico falando só sobre esses temas, porque quando eu quero mencionar um pouco algo mais específico de outra nação, eu sempre destaco que eu nunca visitei, que eu tô fazendo pesquisa base da internet, sabe, para ter alguma noção, só que, né, eu já fiz isso regularmente desde sempre, tá ligado? Sempre assim que eu vejo, que eu penso assim sobre um país, eu vou lá e leio sobre ele. Várias vezes as coisas não ficam guardadas na minha cabeça, né? Mas eu gosto de saber o que está acontecendo, o que aconteceu, e população, idioma falado, sabe? Questões assim variadas, né? E conforme eu fui fazendo isso desde a minha adolescência, então, é evidente que muitas pessoas podem adquirir uma empatia por seres humanos que nada tem a ver com eles, né? Daí volta para o que eu falei no seu contexto número 2, que sim, eu sou uma pessoa que eu sou totalmente, eu não consigo me adequar ao sentimento de nacionalismo, de patriotismo, porque eu já tenho uma visão de um mundo que não permite que eu ache que a vida de pessoas do meu lado da Terra, sabe, dentro dessa delimitação imaginária de linhas no mapa, é mais significativa do que pessoas do outro lado. Nem a minha própria vida, tá ligado? Se eu realmente acredito nas coisas que eu digo acreditar, eu não posso acreditar que nem a minha própria vida, a minha própria existência, sabe, está acima da vida e da existência de outra pessoa, tá ligado? Eu não posso acreditar que os males que caem sobre mim são mais horríveis do que os males que caem sobre os outros, tá ligado? A diferença é que eu não sou eu o causador desses males, né? E tudo mais. Mas enfim, o ponto de tudo isso, então, que realmente acho que o fato de simplesmente saber que existem outras pessoas te permite ter empatia por elas. Só que agora, fazer de conta que as próprias mídias que informam, tá ligado? Dizer que, assim, a televisão, né, as televisões nacionais, sabe, as redes de televisão brasileiras, norte-americanas, chinesas, por exemplo, não podem veicular notícias, informações que aumentam a desconfiança, que aumentam assim, até a xenofobia, tá ligado? Que aumentam a ideia de que as pessoas têm que ter medo, tá ligado? De certas pessoas que moram em outros lugares, ou quem sabe até que moram ali perto, sabe? Bom, para os Estados Unidos dá para usar como um monte de exemplo, assim, porque foram eles que criaram, assim, sabe? Foi todo aquele contexto de guerra fria que foi criada a história, assim, do comunismo ser o inimigo do Ocidente e que foi importado até aqui para o Brasil também e vive até o dia de hoje, tá ligado? Então, né, e daí também com isso eu nem quero dizer assim, falar que o comunismo é errado, é certo ou errado. Bom, aí quem tá me ouvindo já vai ter suas próprias definições, tá ligado? Tem gente que vai dizer, sim, mas os Estados Unidos fez muito bem em perseguir o comunismo. E tem outras pessoas que já acham que os Estados Unidos fez muito errado em criar esse tipo de coisa, tá ligado? E não que o Brasil já não tivesse criminalizado o comunismo desde antes, tá ligado? Acho que foi Getúlio Vargas o primeiro cara a criminalizar o comunismo na lei. Não sei se alguém tinha feito isso antes, né? Mas enfim. Então, né, essa é outra coisa que as próprias mídias de massa podem fazer. E depois que chegou então a internet, nem se fala, tá ligado? A internet, assim, ao mesmo tempo que eu tento utilizar ela como uma ferramenta assim de união, sabe, de integração, de criar pontes, né, de fazer com que eu tenha me conecte com mais pessoas que eu e aquela pessoa temos algo em comum e podemos construir algo, né? Mais uma vez, é muita ingenuidade fazer de conta que essa ferramenta é utilizada só para isso e que, tipo assim, nesse presente momento, tentar quantificar qual dos dois lados é maior ou melhor, tá ligado? Eu acho que é desonesto, tá ligado? Querer fazer de conta que qualquer uma dessas iniciativas
realmente é um agente mais civilizador do que o contrário, tá ligado? Tu teria, assim, que fazer, assim, teria que ter... Eu nem acho que tenha como fazer esse tipo de dado, sabe? Porque basicamente tu teria que conseguir, assim, amostragens claras e evidências, assim, que fossem comprováveis de que foi graças a certas informações veiculadas em jornais ou em programas que fez com que certa tolerância entre nações fosse diminuída, né? E o mesmo valia para a internet, tá ligado? E dizer assim, qual foi a diminuição prática de preconceito, violência ou agressão após a inclusão da internet, eu não sei. Mas agora, a quantidade de pessoas que se beneficiaram da chegada da internet para começarem a realizar uma nova espécie até de violência, que daí sim, eu não vou dizer que a violência virtual tá na mesma esfera da violência física, tá ligado? Só que daí é um bagulho que tu fica assim, olha só, não dá pra pegar e dizer que a internet ter surgido no mundo fez com que as pessoas se matassem menos, sabe? Assim como dizer que ter televisão, dizer que a televisão fez as pessoas se matarem menos, ou os jornais as pessoas se matarem menos, é tipo assim, é tu querer isolar um único fator da comunicação praticamente, tá ligado? De todos os outros contextos sociais e culturais e querer dar um peso extremamente positivo pra ele, tá ligado? Então, honestamente, ao mesmo tempo que eu acho que essa facilidade na veiculação de informação permitiu sim um aumento dessas noções cosmopolitas, sabe? Inclusive, como eu disse, eu sou um produto disso, tá ligado? Eu só me considero alguém que tem a mente aberta sobre tantos temas porque eu tive acesso a informações que muitas vezes vieram da televisão e posteriormente vieram da internet, né? Mas eu também sei que eu quis, tá ligado? Eu utilizei essas ferramentas por esse negócio, não porque elas têm essa característica intrínseca, sabe? Que o contato de um brasileiro ou de um ser humano qualquer com a televisão seja de abrir a sua mente para as variedades sociais do mundo, né? Variedades culturais do globo, digamos assim, né? E o mesmo vale para a internet. Essa não é a experiência nata, sabe? Essa foi a experiência que eu extraí devido já, tipo, uma série de coisas sobre quem eu sou, o que eu busco, o que eu acho que eu quero pra minha vida, que me fizeram utilizar essas ferramentas com esse intuito, tá ligado? Porque pra mim, entender sobre a vida de outros seres humanos, entender sobre o que alegra, sobre o que entristece, sobre o que preocupa, sobre o que diverte outros membros da minha espécie, sempre foi uma coisa que pra mim, tipo, era uma das várias coisas da minha vida que era indispensável, tá ligado? Porque se eu pretendia ter mentalidades inclusivas, se eu pretendia vislumbrar mundos mais integrados, com mais pessoas sendo felizes, representadas, incluídas e não apagadas, sabe? Eu tinha que pelo menos estar disposto a pesquisar sobre realidades de vida diferente e entender quais são os pontos que as pessoas de um lado do globo e do outro poderiam estar de acordo e quais seriam as diferenças entre nós que talvez não teriam que ser, tipo assim, não poderiam ser abolidas por completo, mas assim que essas diferenças não configuram uma incapacidade de coexistir, sabe? E de prosperação mútua, sabe? Então, né? Como eu disse, todo esse processo daí eu passei por vontade própria, por querer, né? Enfim, eu não acho que isso daí esteja... É o tipo de coisa que, olha só, é o caminho esperado que aconteça com qualquer ser humano que tenha crescido ligado a esse tipo de coisa, sabe? Que tenha sido alfabetizado e depois tendo tido acesso a informações variadas sobre o globo, seja através da comunicação a rádio, comunicação de satélite, né? Ou, enfim, por internet. Bem, mas prosseguindo, a quinta e última desses agentes moralizadores, digamos assim, seria aquilo que ele definiu como a escada rolante da razão, uma intensificação da aplicação do conhecimento e racionalidade aos assuntos humanos, que pode forçar as pessoas a reconhecer a futilidade dos ciclo de violência, a reduzir o privilégio dos interesses sobre os outros e a reformular a violência
um problema a ser resolvido em vez de um concurso a ser vencido. Bem, aqui eu vou dizer para vocês também que, como que eu acho que eu já abordei esse assunto ao longo dos outros agentes, entendeu? Eu não vou me estender muito aqui. Eu só vou dizer que, assim, de certa forma eu posso concordar que existe algo desse tipo, só que para eu concordar com que existe algo desse tipo, eu não descarto o quê? Eu não descarto que existe Deus, que existe propósito na existência, que existe uma intencionalidade na nossa existência, tá ligado? Uma razão por trás, né, do algoritmo da vida, né? Vocês sabem que eu acredito em todas essas coisas, porque só eu acreditando nessas coisas para eu acreditar nessa escada rolante, tá ligado? Porque caso contrário, tipo assim, eu não consigo ver como é que uma pessoa que se diz ateia ou agnóstica poderia defender esse raciocínio. Eu não sei se esse cara daí, né, esse Steven Pinker, ele é ateu ou agnóstico. Só que como ele está defendendo assim um artigo acadêmico, raramente os pensadores contemporâneos defendem qualquer pauta além do mundo terreno, embora o mundo das ideias tenha que ser colocado junto, né? Mas ninguém entra em questões assim de cosmologia diferente, tá ligado? Então, eu acho que ele está querendo sugerir que esse tipo de coisa foi criada naturalmente, entre aspas, ou mais do que isso existe dentro de nós por qualquer outra razão que seja. Então, né, eu só consigo ver que existe, só consigo acreditar que existe algo desse tipo, sabe? Essa escada rolante da razão, tá ligado? Que, por exemplo, assim, que realmente nos últimos 100, 200 anos a gente se tornou muito mais civilizado através dessas coisas que eu acabei de sintetizar através das frases tiradas do livro desse cara mesmo, né? Então, né, é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Mas então agora, prosseguindo, eu vou falar, na verdade, como, tipo, os capítulos que ele desenvolve para chegar até existir essas conclusões, né? Então, pode ter ficado meio que assim estruturado de uma forma confusa, mas isso também tem a ver com a própria, tipo, tem a ver com o jeito que a própria página da Wikipedia tinha falado sobre esse assunto, e de certa forma eu também achei legal começar pelo fim, embora não seja necessariamente o fim, né, mas praticamente o fim, né? Isso daí, aqueles conceitos eles seriam melhor atribuídos no último capítulo do livro, né? Do livro The Better Angels of Our Nature. Nos primeiros capítulos, no caso do capítulo 2 até o 7, ele vai desenvolver 6 tendências que ele acredita que ajudaram a criar o cenário onde essas coisas prosperaram, tá ligado? Onde prosperou o Estado-nação como absoluto agente da imposição física, no caso, né? Essa feminização, essa escada rolante do conhecimento e barará, todas as coisas que eu elaborei. Então vamos lá, vamos ver o que são as 6 razões que esse sujeito acredita que são indícios de que ao longo da história a humanidade foi se preparando para que a nossa história recente estivesse mais pronta para ir dizendo adeus à violência, tá ligado? O primeiro seria o processo de pacificação, ó. Pinker descreve isso como a transição à anarquia da anarquia das sociedades de caça, coleta e horticultura para as primeiras civilizações agrícolas com cidades e governos, começando cerca de 5 mil anos atrás, o que trouxe uma redução na crônica incursões e brigas que caracterizavam a vida em estado de natureza e uma redução de mais ou menos 5 vezes nas taxas de morte violenta, né? Esses trechos, assim, são tirados tipo do livro do cara, mas obviamente que isso aqui é só numa única frase tentando reduzir, né, um bagulho que ele elaborou em muito maior extensão. Isso aqui são só frases tentando falar o cerne da questão, né? E eu também já vi críticas às pessoas desse posicionamento, e dentro do que foi lido também já tenho minhas próprias visões. Em primeiro lugar, esse cara faz um monte de afirmação que hoje em dia já dá para pensar de forma diferente. Em primeiro lugar, né, o surgimento dessas sociedades não se dá há 5 mil anos atrás, se dá há mais tempo do que isso, né, considerando descobertas recentes, como por exemplo o sítio arqueológico de Göbekli Tepe, sabe? Então é bem provavelmente que esse processo aconteceu muito antes disso, ou então a outra hipótese que eu já vou levantar, que talvez seja ainda mais chocante ainda, é que se Göbekli Tepe, né, que é um sítio arqueológico de 10 mil anos atrás, se ele surgiu antes da agricultura, que é o que nós imaginávamos, entendeu? Se ele surgiu antes da agricultura, quer dizer que ele foi construído por caçadores-coletores. Se ele foi construído por caçadores-coletores, quer dizer que os caçadores-coletores eram mais elaborados socialmente, culturalmente e comportamentalmente do que aquilo que nós assimilávamos que eles eram. Então, esse raciocínio de que o mundo pré-civilização era inatamente mais violento é uma verdade. Eu não posso mais compactuar no dia de hoje, tá ligado? E eu sei que até eu, tipo, num dos primeiros programas sem contexto que eu tentei
mencionar essas questões de barbárie histórica e como o mundo de hoje em dia era menos violento, porque, como eu disse, é um tema assim que não é como se fosse um alienígena para ele, e mais do que isso, não é como se eu não tivesse estado do outro lado da questão ao longo da minha vida também. Só que, né, recentemente, cara, e quando eu quero dizer recentemente, é tipo assim, nos últimos 12 meses, entendeu? Várias dessas coisas para mim já não são mais assim, já não estão mais definidas, tá ligado? Várias dessas convicções que eu tinha já não estão mais sólidas e eu tô me questionando mais se a suposta linearidade, acho que é isso que eu queria ter dito. É. Enfim, eu tô questionando a ordem, sabe, desse progresso, dessa evolução, e se ele foi contínuo ao longo do tempo, né? Então, enfim, então tem todas essas questões a respeito dessas afirmações que eu não posso concordar, né? Ao mesmo tempo que também dentro desse próprio raciocínio, ele defende que o surgimento de civilizações foi um processo que aumentou, assim, a violência, tipo, diminuiu a violência. E eu também não posso dizer que não tenha sido o contrário, cara. Quem garante pra vocês que as civilizações, enquanto elas estavam sendo surgindo, elas não estavam cometendo muita violência com as tribos de menor grupo, de menor escala, e daí no meio do caminho, entendeu? Tipo assim, agora a gente foi pacificado, mas essa pacificação aconteceu às custas daqueles que não faziam parte do nosso grupo. Então, tipo, não é diferente da mesma lógica tribal que já existia antes. A diferença é que a lógica tribal não buscava a extinção, tá ligado? Até tá tendo uma associação mais, assim, antropológica, tá ligado? Pra mostrar que o que eu tô sugerindo, assim, não é nada alienígena, entendeu? Por exemplo, assim, a ideia de que extinções, né, guerras até a extinção e verdadeiros genocídios aqui no Brasil assim, pré-colonial, no caso, tá ligado? Tipo, não tem como saber se existiu porque não tinha ninguém fazendo registro sobre essas questões, né? Só que o que eu quero dizer é que as tribos nativas aqui do Brasil, né, antes de se chamar Brasil, elas eram aguerridas, elas travavam batalhas, elas realizavam rituais antropofágicos. Só que tipo, no momento, na hora certa, tá ligado? No, tipo, essas pessoas tinham uma relação com a guerra que eles iam para os campos de batalha periodicamente, sabe? É um bagulho que fazia parte da vida deles. Mas ao mesmo tempo que o que não fazia parte era tu invadir a outra tribo e destruir, saquear e roubar, porque adivinha, não existia o que saquear e roubar. Na outra tribo ia ter o quê? Ia ter as mesmas estilos de moradia que tinham ali, não ia ter roupas, porque a maioria dos índios aqui do Brasil não se vestiu com roupas, sabe? Propriedade privada não ia ter, e comida, alimento, sabe? Caça e frutas, tinha abundância, sabe? Eles lutavam mais por território, por espaço. Quem queria ter algum espaço entrava numa disputa. E também essas guerras que eram assim, até sazonais, tá ligado? Guerras que aconteciam de tempos em tempos e os envolvidos eram apenas aqueles que estavam dispostos a ir travar aquele confronto, tá ligado? Então assim, quem é que pode dizer que esse tipo de guerra acontecendo no final das contas é mais ou menos violento, é mais assim danoso para a existência da espécie humana como um todo, do que quando surge uma civilização que literalmente comete o verdadeiro genocídio, sabe? Destrói para tomar, tipo assim, para tomar o espaço para si e trazer para dentro da coroa, ou para pegar as riquezas, para pegar a propriedade privada, sabe? Para desenvolver a sua arquitetura, para pegar a sua matéria-prima, entendeu? De alguma região que eles queiram. Então, essa própria coisa, assim, ó, como eu disse, cara, eu sou um produto da civilização, eu só posso ter essas críticas, esses raciocínios que eu tenho, tendo sido criado nesse ambiente. Só que agora, o que esse ambiente me permite é ter uma certa, assim, dúvida a respeito desse próprio organismo que me criou, tá ligado? Mesmo que eu seja devoto a ele no presente momento e que eu vá lutar para manter ele enquanto instituição para sempre, sabe? A instituição conhecida como civilização, independentemente do que a gente vai chamar ela, se vai ser uma civilização capitalista, comunista, anarcocapitalista ou a porra que for, eu ainda vou querer que ela seja uma civilização, né? Eu não posso dizer para vocês que eu acredito que nem essa coisa maravilhosa que eu me considero algo, tipo, que é algo que eu faço parte, eu não posso dizer que isso daí não foi feito de uma maneira que não foi assim, tá ligado? Não foi, tipo assim, o surgimento da civilização que acabou com a violência, necessariamente, tá ligado? Eu não posso, né, botar, tipo, expressar dessa forma, sabendo quais foram os meios que foram utilizados para buscar essa tal civilização, sabe? Como eu disse, eu não sei se foi nesse programa ou no programa anterior, tá ligado? Talvez a gente só conseguiu fazer centros populacionais tão grandes através assim, de uma forma bem arbitrária, violenta, de maneira coerciva. E bem,
eu perdi basicamente uns 20 minutos de programa, que eu não percebi que o aplicativo tinha parado de gravar o que eu estava falando, então o meu áudio desapareceu no meio do que eu estava desenvolvendo meu raciocínio, mas eu acredito que eu já tinha falado tudo que eu queria sobre esse lance de processo de pacificação, né, no que ficou gravado aqui. Então, se o argumento ficou pela metade, eu só vou perceber no final, quando eu escutar tudo isso aqui de novo, né? Então vamos para a segunda etapa que ele falou. Esse aqui sim que seria o processo civilizador mesmo na ordem, né? Apesar de que eu já tinha introduzido esses termos antes. O processo anterior é o processo de pacificação, que eu já estipulei que eu não estou em comum acordo, e o processo civilizador eu estou em menos acordo ainda, né? O processo civilizador é o seguinte: Pinker argumenta que entre o final da Idade Média, que daí eu não sei exatamente quando que é o final da Idade Média, né, e o século XX, então eu vou associar que o final da Idade Média seria, sei lá, século XVIII, mas não tenho certeza se é isso não, né, e o século XX, né, então antes de chegar aos anos 2000, digamos, né, entre 1900 e 1999, os países europeus registraram um declínio de 10 a 50 vezes em suas taxas de homicídio. Então, digamos que ele está querendo dizer que nos últimos 200 anos, né, tinha acontecido isso daí lá nos países europeus, né? É importante que ele falou sobre isso ter acontecido na Europa, né? E ele atribui a ideia de o processo civilizatório, ele atribui a ideia de o processo civilizatório, né? Que daí tem um, né? Que é o termo que a gente introduziu aqui também e tudo mais, né? Tem um livro também de um cara chamado Norbert Elias, né? Que é esse sujeito daí que é a leitura desse livro também que o Steven Pinker usa como base para estabelecer isso, tá ligado? Daí ele diz o seguinte, que atribuiu esse declínio surpreendente à consolidação de uma concha de retalhos de territórios feudais em grandes reinos com autoridade centralizada e uma infraestrutura de comércio. Então ele está querendo dizer que, basicamente, o que fez com que acontecesse esse grande progresso, tipo, grande declínio de homicídios na Europa nos últimos 200 anos, né, é porque vários dos territórios que antigamente eram liderados por senhores feudais independentes foram unificados naquilo que a gente compreende como estados-nações, que melhoraram a infraestrutura da região, desenvolveram o comércio e por isso essas condições assim foram propícias para diminuir a morte, os homicídios nos países europeus. E olha só, essa daí também pode ser a visão mais, tipo assim, bacana sobre essa ideia, né? Mas eu acho que eu sendo um morador do Brasil, né, de um país latino-americano, sul-americano, ex-colônia também, eu acho que é importante falar o outro lado, tipo, como que isso aconteceu de fato, entendeu? Como que se deu esse processo, entendeu? Isso daí aconteceu para essa infraestrutura melhor e esse comércio mais aquecido ter ocorrido, aconteceu porque isso coincidia exatamente com o quê? Com 300 anos plus, né? 300 anos mais anos de colonialismo, caralho, entendeu? Então, assim, porque eles fizeram questão de escolher a Europa, tá ligado? Então, assim, me desculpa, cara, se vocês querem isolar a Europa pra falar que eles conseguiram diminuir o homicídio lá e agir como se isso fosse assim, né? Inclusive, isso daí ser o carro-chefe de um capítulo intitulado O Processo Civilizador, agindo né, que é um raciocínio que até europeus contemporâneos podem achar que eles são mais civilizados que o resto do mundo. Olha só, o quão civilizado essas pessoas acham que elas são se elas viverem num país dito como subdesenvolvido, se eles passaram necessidade financeira, se eles passaram necessidade de recurso, e não que na Europa nunca tenha tido dificuldades, não é isso que eu tô falando aqui não, só que agora eu tô querendo dizer realmente, como eles estão falando uma generalização, então eu tô respondendo com uma outra generalização. Se os países mais ricos europeus são considerados ricos, de onde que vem essa riqueza, sabe? Isso daí é indiscutível de onde que vem essa riqueza. A riqueza vem daquilo que nós chamamos de colonialismo, sabe? E vários países, cara, nem importa tanto qual é o jeito que eles se chamam hoje em dia, tá ligado? Porque, assim, a Europa, enquanto ponto geográfico, sabe, se beneficiou muito da exploração conhecida como colonialismo durante séculos e séculos e séculos, tá ligado? E isso foi o principal fator para ter acontecido essas coisas que eles estão falando como se fosse simplesmente, sabe, mérito do esforço, ou, né, não dá nem pra dizer que eles foram para esse lado, mas eles deixaram de mencionar, tá ligado? Deixaram de mencionar que esse cenário foi alcançado também através de muito abuso, a muita exploração, tá entendendo? Então, assim como no primeiro ponto, né, o processo de pacificação, eu não posso dizer que a formação dos primeiros grupos, os primeiros centros civilizacionais
surgiram trazendo a paz e não, pelo contrário, trazendo o extermínio daqueles que não faziam parte daquela civilização, eu digo mesmo nessa segunda etapa, tá ligado? Que o processo civilizador, eu não posso dizer que essa redução notória na morte no número de homicídios nos países europeus entre o final da Idade Média e o século XX, eu não posso dizer que isso aconteceu de uma forma decente, nobre, íntegra, se para isso acontecer era um resultado de séculos de colonialismo, séculos de exploração e de escravização de povos nativos, povos africanos, tá ligado? Então, assim, também não dá pra eu pegar e dizer que eu concordo com essa ideia também não. Terceira parada, a Revolução Humanitária, né? Pinker atribui este termo e conceito ao historiador Lin Hunt. Ele diz que esta revolução se desenrolou na escala de séculos e decolou na época da Era da Razão e do Iluminismo Europeu, dos séculos 17 e 18. Então dá para se dizer que isso aqui veio um pouco antes ainda, né, do processo civilizador, né, em questão cronológica, entre 17 e 18, né, embora ele também aponte para antecedentes históricos e paralelos em outras partes do mundo. Ele escreve que ele viu os primeiros movimentos organizados abolirem a escravidão, o duelo, a tortura judicial, o assassinato supersticioso, o castigo sádico e a crueldade contra os animais, primeiras manifestações de pacifismo sistemático, né? Então, bom, essa aqui também é um ponto que eu acho muito interessante, tá ligado? Eu posso dizer pra vocês, assim, que eu particularmente acredito que exista, sim, estamos, tipo, vivendo uma espécie de... Perdão, uma espécie de revolução humanitária, só que essa revolução humanitária, eu não posso dizer que ela está acontecendo pelas mesmas razões que o Steven Pinker justificou, sabe? Que, pelo que dá para entender aqui desse resumo, né, é que ele acha que essas coisas foram mais influenciadas a partir da tal de Era da Razão, né, e os pensadores iluministas, né? É isso que ele atribui. Bom, eu atribuo para outro lado por completo. Eu atribuo para uma sabedoria que tu pode ver como espiritual, interdimensional, dependendo de como tu quiser que seja, sabe? Sejam de espíritos encarnando nos últimos 100, 200, 300 anos aqui na Terra com maior grau de desenvolvimento de humanidade mesmo, sabe? Com mais dispostos a fazer o possível para que a humanidade fizesse avanços humanitários, sociais e tudo mais importantes, necessários, inclusive, entendeu? Então, assim, no presente momento eu não tenho problema nenhum, que eu acredito que é mais possível que uma suposta revolução humanitária esteja acontecendo por essas razões que eu acabei de explicar aqui, do que por essa lógica de raciocínio incentivado por pensadores iluministas, e eu vou, inclusive, argumentar o porquê, né? Vamos pegar, por exemplo, uma série de coisas que esse cara aqui elaborou como justificativo para isso, sabe? Ele fala assim... os primeiros movimentos organizados abolirem a escravidão, tá ligado? É um bagulho que eu já mencionei em vários outros programas que eu entro nesse termo, sabe? Eu não acredito que a escravidão foi abolida por uma espécie de avanço humanitário, tá ligado? Eu acredito que a escravidão foi abolida porque o sistema, o Estado já tinha desenvolvido o mundo, né? Uma forma de economia que seria a partir da Revolução Industrial, em que seria mais lucrativo, seria mais benéfico, né? Existir o trabalhador dito como assalariado e tudo mais, do que se manter nesse sistema de posse sobre outro ser humano. Tanto é que mesmo após abolir a escravidão, demorou séculos e com certeza nós ainda estamos nesse processo ainda de colocar os cidadãos que eram escravizados, né, os povos descendentes descendentes de africanos e também descendentes de indígenas que foram escravizados nesse período, em par de igualdade com os cidadãos aqueles que jamais foram escravizados nestes sistemas, né, modernos de Estados-nação, né? Então é um bagulho assim que fica evidente, na minha opinião, que não foi assim, se tivesse rolando essa revolução humanitária, sabe, de maneira cultural, sabe, intrínseca e provocada pelo Estado, sabe, provocada pelo poder, provocada pela elite intelectual, tá ligado, pela elite financeira, inclusive, entendeu? Se estivesse acontecendo dessa maneira, a gente não estaria até agora tendo que lutar por igualdade racial, igualdade de gêneros também e coisas desse tipo, tá ligado? Então, eu realmente acho que as pressões, tipo assim,
pessoas variadas terem notado que viver no regime escravocrata era errado, pra mim é super compreensível. Só que a gente introduz essa pauta espiritual porque vai ter outros temas que eu vou atribuir nessa linha, tá ligado? Por exemplo, aqui, o que mais que eles elaboraram aqui? Tá o duelo. Aí eu não vou entrar muito nessa questão de duelo, porque eu particularmente não sou, assim, realmente especialista nessa história, assim, de dois cavaleiros armados trocarem tiros a curta distância, esse tipo de coisa, né? Mas, assim, várias coisas que eles mencionam aqui, ó. A tortura judicial, né, que daí, imagino, assim, que seja punições de tortura mesmo de maneira legal, sabe? O Estado aplicando tortura, né? O assassinato supersticioso, que daí eu tô assumindo que seja, tipo assim, execuções sobre a acusação da mulher ser uma bruxa, sabe? Algo nessa linha, né? O castigo sádico, daí, que são punições muito violentas, né? Crueldade contra os animais, né? E esse tipo de coisa. Bom, em primeiro lugar, várias dessas coisas ainda acontecem no mundo, né? Tem estados atuais funcionando por aí, né? Em vários lugares do mundo que aplicam essas questões, né? Então também já mostra que, como não era de se surpreender, que esse Steven Pinker mais uma vez está fazendo assim, uma espécie assim de... quando ele fala que ele está mencionando a história da humanidade, dá pra ver que ele está meio que querendo dizer assim... A história da humanidade, mas de vez em quando apenas do Ocidente, de vez em quando apenas da Europa, tá ligado? Dá pra ver que ele faz aquela... Né, o que é apontado como viés de confirmação, tá ligado? Que é quando ele decide compartilhar estudos que corroboram com o que ele quer que as pessoas percebam e decide ignorar coisas que entram no mesmo assunto, mas se fossem expostas, diminuiriam aquilo que ele quer montar, tá ligado? Então, assim, eu posso dizer com tranquilidade que isso é o tipo de coisa que dá pra enxergar aqui, tá ligado? E nessas várias coisas que ele disse que não acontece mais no mundo, não é como se não acontecesse mais no mundo. Acontecem ainda também, né? E daí as razões pelo qual essas coisas diminuíram também, cara, olha, pra mim são profundamente discutíveis, tá ligado? Todo esse lance, assim, de não ter mais, por exemplo, assim, execuções supersticiosas, sabe? Qual é a razão mesmo por trás disso, tá ligado? São pensadores específicos que conseguiram conscientizar, foi uma sensibilização humana, social, cultural, sabe, de teor assim biológico ou quem sabe, como eu mencionei antes, sabe, espiritual, que foi impedindo que essas coisas acontecessem, né? E também, como eu falei, não dá nem para apontar que isso tenha sido assim, tão linear e tudo mais, sabe? Essas coisas assim, de execuções assim, sádicas, eu acho que eles mostraram ali, tá ligado? Eu me lembro, assim, o que eu consigo imaginar são várias pessoas que eram mortas, assim, por exemplo, assim, gente que enfrentava os poderes, enfrentava a coroa, né? Esse tipo de figura assim e tal, que tinha o corpo despedaçado, sabe, por cavalos, esse tipo de coisa, de maneira pública, né, para mostrar para as pessoas, entendeu? O que que tu não deve, tipo, o que acontece se tu desafiar o poder que tá aí, né? Então, todo esse tipo de coisa que, assim, ó, é difícil saber, assim, quando que foi a última, tipo, aqui no Brasil especificamente, né? Que isso nem tem que falar de país para país, sabe? Mas aqui no Brasil, qual foi a última execução violenta que entraria nessa linha, sabe? E qual é a razão de por que nunca mais aconteceu de novo, tá ligado? Qual é a razão mesmo, assim, sabe? Qual é a razão, o que justificaria, sabe? Sei lá. Eu tô chutando, cara, eu tô chutando aí que deve ter sido algo no século assim, XIX, tipo, uma execução pública nesse teor, tá ligado? Se bem que assim, não sei, capaz de ter tido algo assim no século XX também, tá ligado? Só que eu não sei se teve, né? Eu não sei se teve, né? E também quando a gente fala assim especificamente aqui do Brasil, a gente pode falar assim na ditadura militar, olha quanta coisa desse tipo de coisa que você sabe, torturas, esse tipo de punição que eles estão dizendo, que o Pinker tá sugerindo aqui que desapareceu, que vem diminuindo, sabe? E sei lá, quem garante que nesse mesmo século a gente não vai ver esse tipo de coisa subindo de novo, tá ligado? Então, honestamente, sabe, que existe sim uma revolução humanitária, que eu consigo ver que certas coisas que aconteciam antes, ou que aconteciam com maior frequência antes, talvez hoje em dia estejam em declínio, eu posso concordar que existiu. Mas eu não tenho como atribuir a isso a um pensador iluminista ou algo desse tipo, eu prefiro com certeza levar para o lado espiritual e ou para eu botar assim um ponto final nessa questão, cara, é que é o seguinte, eu não consigo acreditar que um europeu que viveu numa sociedade europeia do século XVII e XVIII seja capaz de passar qualquer mensagem que hoje em dia nós ainda consigamos reconhecer como algo e de passar assim uma mensagem de inclusividade, sabe? Ou inclusividade, será que é o termo certo? Será que existe isso? É uma mensagem de inclusão, acho que fica muito melhor, tá ligado? Aí você, Renan, mas tu quer pegar, ler os textos desses caras e trazendo pro. E trazer, e tipo, e analisar com
fazer revisionismo, tipo, sim, como eu sempre falei pra vocês, eu super a favor de revisionismo. Cara, como é que vocês vão pegar e vão ouvir o que um cara, não importa que ele era considerado brilhante, genial, sabe, um pensador humanista, blá blá blá, cara, foda-se, tá ligado? Ele é um cara, um ser humano que viveu numa Europa ainda escravocrata, ainda escravagista, ele era um cara ainda muito mais limitado, muito menos cosmopolita do que a média do cidadão, até brasileiro, não digo nem ser brasileiro, mas cidadão médio global, se é que dá pra falar assim, entendeu? De hoje em dia, graças às nossas ferramentas de comunicação e tudo mais, sabe? Então, assim, a gente lê as palavras daquele cara e não utilizar, assim, um senso crítico mesmo, sabe? Assim, é o tipo de coisa que eu posso falar assim, ó. Eu não tô pegando nenhum pensador de cabeça aqui, tá ligado? Mas eu posso, cara, eu posso apostar que se tu for analisar com aquilo lá criticamente, fica evidente que aquelas mensagens, assim, cara, fazem muito mais sentido apenas para o contexto da época, no ponto de vista assim que, cara, por melhor bem intencionado que aquele ser humano acredite que ele fosse na época, é impossível, sabe? Essa é a expressão que eu vou usar. É impossível que um europeu que vivia nesse mundo, um produto desse mundo, fosse ter o que nós hoje em dia compreendemos como a mentalidade inclusiva humana do século XXI, tá ligado? É impossível. O cara daquela época que se sentia mais preparado para compartilhar com os outros lógicas de viver melhor, uma sociedade mais integrada, mais unida, sabe? Para os nossos padrões de hoje em dia, ele é despreparado até para viver isso, quem dirá para ensinar para os outros como eles devem viver, sabe? Então, assim, só para concluir mais uma vez, sim, eu acredito que podemos estar vivendo uma revolução humanitária que está em processo gradual, lentamente nos últimos, sei lá, 200 ou 300 anos, só que, né, no presente momento, para mim, ainda é mais fácil acreditar na interação divina, a interação espiritual intervendo por umas mudanças de certas coisas horríveis que estavam acontecendo e continuam acontecendo no presente momento, do que crer que membros das sociedades que criaram essas coisas em primeiro lugar, tá ligado? Membros que, tipo, figuras que nasceram, cresceram, estudaram exatamente nos lugares aonde estavam criando, formando e educando as pessoas que estavam perpetuando as maiores barbaridades conhecidas na história da humanidade, sabe, moderna, sabe, e discutivelmente de todos os tempos. Tá entendendo? Então, pra mim, é um bagulho que eu não consigo mesmo, sabe? Eu posso dizer assim que eu concordo 100% nesse ponto aqui, sabe? Eu estou 100% em desacordo com o que o Steven Pinker acredita que é a razão por trás da suposta revolução humanitária, né? Aí, a quarta tendência para o declínio da violência, de acordo com Pinker, ele definiu como the long peace, né? Isso quer dizer a paz longa, a paz duradoura, né? Um termo que ele atribui à longa paz do historiador John Lewis Gaddis, inquéritos sobre a história da Guerra Fria. Esta quarta grande transição, diz Pinker, ocorreu após o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante o processo, diz ele, as grandes potências e os estados desenvolvidos em geral deixaram de guerrear uns contra os outros. Só que daí cara, é o tipo de coisa que pensa assim, peraí, como assim deixa de guerrear uns contra os outros? Eles estão guerreando contra quem então, sabe? E pra começar isso daí, tipo, eu vou ler sobre a quinta questão, porque eu tenho uma crítica a essas duas coisas, na verdade, né? E a quinta é a tal de The New Peace. Pinker chama essa tendência de mais tênue, mas desde o final da Guerra Fria, em 1989, conflitos organizados de todos os tipos, guerras civis, genocídios, repressão por governos autocráticos e ataques terroristas declinaram em todo o mundo. Aí, tipo, cara, eu vou poder dizer que, ao contrário das outras três tendências que, por mais que eu não concorde com elas por inteiro, eu podia ver o que tinha ali de valor até naquela informação, de como ela pode ter acontecido meio que talvez por outras razões até, né, e não pelo que o Pinker deduziu ou teorizou, digamos assim, né, só que agora, essa quarta e a quinta eu posso dizer pra vocês que eu acho que elas são bem mais frágeis, tipo assim, é o tipo de coisa que tu pode até mencionar como algo interessante, como potencialmente observável, sabe, só que agora nem acredito que tenha como ser colocado no mesmo peso das outras coisas que foram estabelecidas, porque assim, cara, tá fazendo assim pra começar assim,
que diminuiu a violência desde a Guerra Fria, sabe? Pô, a Guerra Fria acabou em 89, aí tu vai isolar o quê? 35 anos da história do mundo e dizer que nesses 36 anos tem menos violência com comparação ao resto da história? Porra, tudo bem, mas agora vai poder afirmar com razão que não tiveram nenhum outro período, assim, na história da humanidade nunca teve outro período de 30, 40 anos que houve paz em larga escala? E para começar, paz também, não houve, ainda não está tendo conflitos armados bélicos nesse exato momento, sabe? Então, sabe, é um bagulho assim que eu não consigo nem faço questão de me estender nas minhas críticas contra essa parte, assim, do argumento do cara, porque honestamente eu acho que, assim, não, esse daí já é o tal, assim, que eu vejo os gringos defendendo como wishful thinking, sabe? E também o tal de viés de confirmação, né? Wishful thinking quer dizer, assim, o pensamento, assim, muito positivo, sabe? Mas o viés de confirmação, o cara tá isolando coisas positivas e ignorando todas as bostas que estão acontecendo nesse mesmo período, tá ligado? Então, eu realmente não acho que algo desse tipo, né, como essa longa paz e a nova paz de fato aconteceram, né? E ainda mais aquela história de dizer que as grandes potências pararam de guerrear, só pode querer dizer que elas estão direcionando os seus abusos e opressão para países do mundo menos populares do que os próprios, e daí, enfim, é o tipo de coisa assim que não acho também que dá pra... que são coisas assim com realmente um peso substancial para esse argumento todo, né? E a sexta das tendências e tal que ele desenvolveu, e vai ser onde eu vou encerrar esse programa aqui. Então eu já deixo spoilado que talvez eu continue comentando sobre outros aspectos desse livro, porque honestamente eu tô me estendendo pra caralho nos tópicos, só que eu tô me permitindo ser bem assim abrangente e entrar em temas até que nem tem tanto a ver com proposta inicial. Então eu tô ficando satisfeito com o resultado, mesmo entendendo que isso aqui pode estar ainda mais convoluto do que costuma ser meus programas, né? Mas a sexta tendência ele definiu como as revoluções dos direitos, né? O período do pós-guerra, né? Daí eu acredito que pós-guerra seria o fim da Segunda Guerra Mundial. Tem visto, Pinker argumenta, uma crescente revolta contra a opressão, contra a agressão em escalas menores, incluindo a violência contra as minorias étnicas, mulheres, crianças, homossexuais e animais. Esses desdobramentos do conceito de direitos humanos, direitos civis, direitos das mulheres, direitos das crianças, direitos dos homossexuais e direitos dos animais foram afirmados em uma cascata de movimentos do final dos anos 1950 até os dias atuais. Então, assim, esse aqui é um ponto que eu também posso dizer que eu estou de acordo, sabe? Eu, de fato, acredito que está acontecendo isso, só que nesse texto aqui meio que tipo, nessa sintetização, assim, sabe? Parece que não tá atribuindo o que provocou também essa revolução na busca por direitos humanos, né? E daí sempre que eu vou usar essa expressão de agora em diante, sabe? Direitos humanos, eu tô englobando todos esses direitos, assim, civis, com direitos dos animais, direitos das crianças que foram separados, né? Porque o grande guarda-chuva de direitos humanos engloba, né, todos esses direitos mais específicos, né, para certos grupos, para certas minorias também, se assim vocês preferirem. Então, assim, de fato, cara, foi após o final da Segunda Guerra Mundial que esses movimentos foram criando cada vez mais força e talvez, sabe, eles estejam mais fortes do que nunca no presente momento, né? E se eu considero isso bom, cara, eu de fato considero sim, sabe? Eu considero um grande avanço, e quando eu digo grande avanço, assim, eu nem vou dizer assim, cara, que foi o poder institucionalizado que buscou essas coisas assim acontecerem, tá ligado? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que provavelmente, cara, os primeiros avanços assim legislativos que foram acontecendo em escalas globais por esses temas possam até ter vindo de uma forma assim de, sabe, uma concessão, né? Uma concessão diante, talvez, assim, uma pressão específica que surgiu, sabe, em diversos momentos, sabe? Só que também eu acredito que o sistema de poder estabelecido é inteligente o suficiente e foi inteligente o suficiente para cooptar todas essas pautas e conseguir fazer aquele processo de dividir e conquistar. Então agora vou tentar explicar mais aprofundadamente o que eu quis dizer com tudo isso. É que, em última instância, cara, eu acredito sim que existir direitos humanos é extremamente bom, é extremamente necessário. É graças a existir direitos humanos que pelo menos nós podemos considerar várias coisas do passado como crimes. Entendam isso em primeiro lugar, sabe?
Porque assim, como assim sem direitos humanos não tem lei? Não, não é que sem direitos humanos não tem lei, mas é com os direitos humanos que a gente fala, por exemplo, que caso alguém cometa um crime, ele não pode ser amarrado, o corpo dele por 4 cordas ligadas a 4 cavalos, e aqueles cavalos não podem correr em posições separadas e eles serem despedaçados, tá entendendo? São os direitos humanos que dizem que esse tipo de punição não é, tipo assim, fere os direitos humanos, sabe? Então essas são lógicas que foram sendo implementadas cada vez mais fortemente na nossa sociedade, sabe? A partir ali, sim, dos anos 50. E daí só pra dizer, assim, da onde que eu acho que veio isso, eu acho que pode entrar na mesma lógica de revolução humanitária, tá ligado? E, tipo, de ser algo que é de caráter espiritual também. Eu não tenho porquê, assim, eu não tenho problema em afirmar isso e reiterar, sabe? Que esse é meu posicionamento sobre essas questões, porque, assim, cara, o mundo sempre viveu sobre essas lógicas. E nenhuma das justificativas que o Pinker sugeriu mostra por que as pessoas parariam de achar assim, sabe? Tipo, há 100 anos atrás, até aqui no Brasil ainda tinha punições desse tipo. 100 anos atrás as pessoas ainda eram executadas de maneira brutal, sabe? As cabeças das pessoas ainda eram expostas na frente das igrejas, na frente dos lugares para mostrar o que acontece quem desafia o poder instaurado aí, tá ligado? Isso aconteceu até bem recentemente, até o século XX, sabe? E eu usei o Brasil como exemplo, mas eu aposto que isso estava acontecendo em vários lugares do mundo também. Então, assim, tá de fato acontecendo uma revolução nos nossos valores até, do qual é a nossa relação com a violência, sabe? E tem gente que tenta explicar isso, eu não acredito que as pessoas conseguem mostrar justificativos o suficiente porque que houve essa emergência desses movimentos que discutem sobre essas pautas, tá ligado? Então eu posso atribuir sim por uma questão assim, de espíritos mais desenvolvidos, dispostos a fazer uma mudança, que quando eles começam a fazer essa mudança, várias das pessoas nem percebem, tipo assim, eles não conseguem nem entender como aquilo lá era prejudicial para os planos de maldade mesmo, daquelas pessoas que gostavam da situação, sabe, do mundo sem lei, né? Porque daí depois, só que daí como eu falei, eu não sou ingênuo para achar que o poder estabelecido não foi inteligente o suficiente para se apossar de todas essas pautas, sabe? E que o poder estabelecido não pode se beneficiar de lógicas de direitos das mulheres para fazer maldade, ou direitos assim contra os animais, esses direitos contra os animais não, direitos dos animais para punir alguém. Só que agora, é um bagulho assim, cara, que prós e cons, tá ligado? Se tu acha que eu vou pegar e vou dizer assim, não, a gente tem que suspender a Lei Maria da Penha, porque ocasionalmente pode ter homens que são enquadrados de maneira ilegal nessa lei, e voltar para ser o Brasil da época que não tinha essa lei. E como era a época do Brasil que não tinha essa lei? Cara, a gente cresceu num Brasil assim... Pensa que essa lei é super moderna, cara, é desse século, sabe? Desse século, né? A gente cresceu num Brasil que ainda falava aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mente a colher, e essa lógica é simplesmente a lógica de que se um marido bater numa mulher, cara, é coisa do casal, sabe? É coisa do casal. Então isso era o normal. A Lei Maria da Penha, na verdade, essa, eu já vi gente falando que ela seria uma lei provisória, tá ligado? A partir do momento que a gente criar uma sociedade e que os nossos homens não querem agredir as próprias mulheres, a gente pode até tirar a Lei Maria da Penha do Código Penal, porque isso não vai acontecer. Só que esse é o, tipo assim, é o papel de praticamente todas as leis do mundo, entendeu? Em teoria, elas são assim, sabe, como se fosse assim, algo provisório, sabe? E quando a gente alcançar a utopia social, ninguém precisa de lei nenhum, o Estado se torna obsoleto, porque todos os seres humanos são autocríticos e eles não tomam atitudes que vão prejudicar o coletivo em prol de uma decisão egoísta e particular, pensando no benefício próprio. Só que, né, eu não sou uma pessoa que acredita que eu vou viver nessa utopia. Então eu entendo a importância de certas leis para coibir, para inibir certos comportamentos humanos que muitas vezes são culturais, não é genética, não é biológica, sabe? É cultural, e tu pode moldar uma cultura através de leis, sim senhor, né? Leis erradas atrofiam uma sociedade culturalmente e leis corretas ajudam a corrigir uma sociedade que está completamente torta, sabe? E fazendo coisas estúpidas, como, por exemplo, a situação que as mulheres sofrem na violência domiciliar, não é verdade? Então, assim, esse daí é um exemplo também, sabe? Falando também dos direitos femininos, vamos falar outra coisa, assim, importante, cara, que eu fiquei abismado de saber também que é super moderno ter assumido do Código Penal o nome mulher honesta. Pesquisem esse termo, é um termo jurídico real, que fazia parte da nossa lei até pouquíssimo tempo, sabe? E basicamente uma mulher honesta era uma mulher que não estava, assim, desgraçando
os homens que ela representasse, tipo assim, tu era uma mulher honesta enquanto tu fosse uma mulher solteira servindo ao teu pai, sabe, não importando a idade que tu tinha, mas tu fosse virgem e tu fosse assim, né, não tivesse um relacionamento amoroso conhecido pelo menos, né, daí o teu pai era responsável pela tua imagem, digamos assim, e depois que tu casasse, tu continuava sendo uma mulher honesta. Só que agora, se tu fosse, por começar, se fosse solta, se fosse separada, se fosse solteira, ou pior ainda, uma mulher assim, que ou o pai deserdou ela, ou ela assim, pegou e teve relacionamentos amorosos fora do casamento, pra lei, cara, ela deixava de ser uma mulher honesta e ela já era tratada completamente diferente. Então pense nesse absurdo, cara. Pense num código penal, tipo, machista, tipo, ao extremo. Não tem nem por que ter medo de usar esse termo, porque é a versão mais, assim, escrota da palavra, tá ligado? E isso daí era normal, cara, no código penal há pouquíssimo tempo, tá ligado? É pouquíssimo tempo. Então, assim, cara, também não entrem na falsa ideia de que, assim como tentaram enganar os brasileiros de que o Brasil vivia num país da igualdade racial, e também tentaram enganar que a gente vive na país da igualdade de gênero, tá ligado? As mulheres ainda tiveram durante muito tempo, tipo, prejudicadíssimas e, tipo, impedidas de viver e ser o que elas são. Não é porque agora a mulher de hoje em dia nasce podendo votar. A mulher de hoje em dia já tem uma lei chamada Maria da Penha para tentar criar uma sociedade que normaliza um ambiente domiciliar ser seguro e não um ambiente onde a mulher pode sofrer agressão simplesmente por ser mulher de um homem específico, tá ligado? Que sente que ele tem autoridade para botar a mão no corpo dela de maneira punitiva, sabe? E a terceira questão também é que essas mulheres também nascem no mundo e que já não existe mais a expressão mulher honesta, e uma mulher não vai ser tratada pela lei, pelo Código Penal. Um juiz não tem chance, não tem o direito de julgar ela diferente. A única coisa que pode mudar é os valores morais e éticos do juiz com relação ao comportamento daquela mulher. Mas ele não tem, assim, o Estado não está permitindo que uma mulher, por ela ser solteira, por ela ser separada, por exemplo, ou por ela não ter vínculo com o pai dela, tá ligado? Essa mulher merece ser destratada judicialmente. Entendam isso? Então não é porque essas mulheres, agora no Brasil, em 2023, as mulheres que nascerem não são afetadas nesse momento por essas coisas, não é como se isso não fosse super recente, tá ligado? Eu entendo que a gente ainda não criou um mundo de igualdade de gênero. Não criamos, ele não existe. Nós estamos em processo de construir esse mundo. Nós, em coletivo, entendeu? Estamos discutindo sobre qual é o mundo que nós queremos viver. Se o mundo vai ser, sabe, retrógrado ou progressista, se vai ser a favor da igualdade ou desigualdade, da inclusão, da exclusão, da segregação ou da cooperação. É isso que a gente está decidindo o tempo inteiro, sabe, enquanto a gente está vivendo nesse planeta. E tu tem que estar sempre sabendo de que lado tu tá, em que posição que tu tá, sabe? Então é por isso que a minha opinião final sobre essa questão de direitos humanos, cara, super benéfico, super incrível, é sensacional que exista mecanismos legais, sim, para as pessoas se defender, sabe? E com isso eu não quero dizer que eu não entendo como esses mesmos mecanismos podem ser usados como, assim, para opressão, para separar, para gerar brigas entre classes, entre gêneros, enfim, entre a porra que for, tá ligado? Eu também entendo esse lado, eu também acho que ele é sério. Só que tem gente que se apropria desse temor que eu também tenho para criar uma narrativa que eu defino como uma conspiracionista, tipo, idiota, sabe? Que é do cara que acha, tipo assim, que a elite financeira mundial é, tipo assim, uma esquerda ultra progressista, sabe? Uma elite LGBT do mal que controla o mundo, tipo, é um bagulho que eu fico assim, mano, não, tipo assim... Eu não sei nem se a elite financeira do mundo tu pode pegar e uniformizar eles, tá ligado? Hoje em dia, no século XXI, eu não sei se a gente separar assim, ó, olha, pega esses 7 bilhões de seres humanos do planeta, vamos separar as 1.000 pessoas mais ricas individualmente, né? Vamos pegar as 1.000 pessoas mais ricas e eu não posso dizer para vocês que eu tenho certeza mais ou menos de como seria aquele demográfico, de como seriam os gêneros, orientações sexuais, as perspectivas de vida, enfim, os gostos musicais, a porra que for, tá ligado? Eu não acho que a gente tem como criar um padrão, talvez, tipo, eu não sei, eu não digo que eu não acho, mas eu não tenho como apostar, tá ligado? Nesse momento eu não apostaria. Então, eu também não aposto que a elite financeira mundial, as pessoas que tocam a música que a sociedade capitalista dança, tá ligado? Eu não tenho como dizer pra vocês, não, certamente a elite é um grupo, assim, que é totalmente contra o racismo, totalmente contra o machismo, sabe? Eles querem uma ditadura gaysista. Tipo, não, tá ligado? Isso daí pra mim é
é uma pessoa querer criar um espantalho, sabe, para os problemas dela. O que eu acho é que existe uma elite que ela gosta muito da opressão, que ela gosta muito da separação, que muitos deles devem ser racistas, sim, entendeu? Então eu não acho que porque movimentos sociais, sabe, movimentos assim sociais relacionados à pauta das pessoas negras ganham força, eu não acho que esses movimentos ganham força porque eles são estimulados pelos poderes sombrios, ocultos da sociedade que gostam de se beneficiar da separação. Eu acho que esses movimentos são legítimos, só que eu acredito que a estrutura de poder é esperta o suficiente para conseguir utilizar essa narrativa para criar separação, divisão e realmente tentar fazer aquele processo de deslegitimar, tipo, e não necessariamente implantando, cara, mas assim, a partir do momento que tem alguém, assim, que é um cara que, por exemplo, assim, ó, um desses caras dessa elite financeira que eu tô supondo, sabe, um desses 1000 pessoas hipotéticas é um financiador de vários conglomerados de comunicação, e ele deixa uma diretriz específica para veicular matérias chamativas ou clickbaits sobre essas pautas, sabendo que vai fazer na população média, sabe? As pessoas que já são a favor daquelas pautas vão adorar o que está sendo dito ali. E as pessoas que são contra não vão entender porque aquilo ali é importante, porque é o jeito que aquela notícia está sendo falada. Então é o jeito da pessoa se beneficiar disso daí, tá ligado? O cara, ele não tem a menor intenção de promover igualdade racial. O cara, dono desse conglomerado de comunicação, sequer se importa se aquilo lá é um bagulho que vai ajudar as pessoas negras a ter maior dignidade. Mas ele sabe que tem alcance, ele sabe que torna comoção e dá retorno, tá ligado? Tem clique, tem discussão, tem debate. Então é uma maneira que eu posso te mostrar, assim, exemplificar o que eu tô sugerindo na prática, tá ligado? Então é isso que eu aponto para as pessoas, assim, quer dizer, que eu gostaria de apontar para as pessoas que têm esses raciocínios extremistas de achar que o mundo é governado por uma elite LGBT, gaysista, super a favor do, tipo assim, sabe, de que todas as crianças nasçam bissexuais e que não tem problema, tipo assim, não faz diferença a tua cor de pele, ou mais do que isso, sabe, que odeia brancos, é um bagulho que você, peraí, que o mundo que vocês viveram, que vocês acharam que os brancos, que sempre foram a elite financeira do mundo, foram completamente destituídos do seu poder, ou sofreram uma lavagem cerebral a partir deles odiarem a própria história, o próprio passado, a própria, assim, enfim, o próprio trabalho, tá ligado? E agora simplesmente estão se rebaixando à cultura alheia, tá ligado? Que mundo que esse pessoal vive pra achar que esse tipo de parada pode ser real, sabe? É óbvio que não é real. Só que, né, como eu falei aqui, eu não tenho noção exata de quem são essas pessoas nesse momento. Só que eu tenho uma noção exata, sim, de como uma pessoa pode utilizar pautas que ela não acredita para movimentar dinheiro, movimentar engajamento e movimentar desinformação, né? Porque essa vai ser, assim, meu raciocínio, sabe? Meu raciocínio reflexivo importante, sabe, final deste programa, que é a pergunta que eu sei que poucos de vocês já se fizeram, mas tá na hora de vocês começarem a fazer, sabe? Na suposta era da informação, tá ligado? No mundo da informação, da extrema liberdade para veicular as tuas convicções, as tuas crenças, ou também nem aquilo que tu acredita, sabe? Mas simplesmente veicular a tua desinformação. Não seria isso aquilo que é o que tem mais valor, entendeu? No mundo que a gente está tão preocupado com essa lógica de que a gente vive na era da informação, acho que a gente não está entendendo que a gente vive numa era muito maior e muito mais sombria. A gente vive na era da desinformação, tá ligado? A gente vive na era da desinformação em que alguém propositalmente utilizar pautas que originalmente surgiram com a intenção de provocar revoluções culturais humanitárias significativas e importantíssimas, entendeu? Que é o que eu acho que foi essa revolução dos direitos humanos que tem crescido ao longo do tempo, né? Achar que as pessoas que estão no poder, estiveram no poder antes e provavelmente vão continuar no poder ao longo do tempo, mas eu também acredito que eles não estão tão seguros quanto eles achavam que estavam assim, sabe? Achar que essas pessoas não conseguem utilizar aquilo que foi feito contra a vontade deles originalmente, mas eles não conseguem tentar subverter essas coisas para servir as intenções deles, que é para manter o status quo, manter quem está acima, abaixo e esmagando, tu não vai entender que mais importante do que se enxergar no mundo de informação é se compreender no mundo de desinformação, porque talvez aquele que quer te ensinar as coisas está querendo te ensinar lógicas que justificam a tua subordinação, justifica o teu aborrecimento, justifica uma posição social ou até assim, humanitária tua desfavorável com relação a ele. Então assim, estejam atentos nesse mundo, tá ligado? Porque
junto com a informação também vem essa desinformação, tá ligado? Junto com a oportunidade de aprender, vem uma grande oportunidade de se emburrecer, sabe? De ser tirado a oportunidade de saber aquilo que é importante que tu saiba. Então, é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.